Sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade JK. O objetivo desse vídeo é reforçar o ganho do conhecimento que vocês estão obtendo da matéria Contabilidade Geral e complementar os seus estudos, ok? Falando então sobre a teoria da contabilidade geral. A contabilidade geral, é sabido, ela estuda todas as variações do patrimônio, certo? E isso representado de forma sistemática. Esta representação, ela serve como uma ferramenta básica para a tomada de decisões de todos os usuários da contabilidade, ou seja, das informações contábeis. Dentro desse contexto, estuda-se a teoria da contabilidade com a finalidade de se obter subsídios para a aplicação do conhecimento prático no processo contábil. É lógico que sem a nossa base teórica, a contabilidade perderia seu foco, principalmente porque as demonstrações contábeis elas não teriam como atender a essas informações, ok? No Brasil, a estrutura da teoria contábil, que fundamenta a contabilidade geral, ela é definida por órgãos regulamentadores, como, por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, CFC, e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. Falando um pouquinho mais sobre o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é o órgão responsável por gerar toda a convergência da contabilidade brasileira frente às normas internacionais. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis foi criado pela Resolução 1055 em 2005 pelo CFC, sendo que deste comitê fazem parte as várias entidades brasileiras, como por exemplo a Bovespa, a Ibracon, a FIPECAP, além do próprio Conselho Federal de Contabilidade. A contabilidade geral, o estudo da ciência contábil, observa as normas brasileiras de contabilidade. Essas normas estabelecem as regras de condutas profissionais e todos os procedimentos técnicos que são consonantes com os princípios fundamentais da contabilidade. Esses princípios são entendidos como postulados e convenções que fundamentam a prática contábil e dão a ela sustentabilidade, regularidade e oficialidade. São chamados de pilares da contabilidade. Afinal, são a base da teoria contábil. Nós temos, dentre eles, o postulado da entidade. O que esse postulado estabelece? O patrimônio como sendo o objetivo da contabilidade e afirma a necessidade de diferenciar o patrimônio do próprio proprietário da entidade jurídica com o patrimônio desta entidade jurídica. Independente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos, não se confundem. É imprescindível distinguir corretamente a pessoa física da pessoa jurídica. O postulado continuidade prevê que o processo contábil deve ser mantido, que ele deve ser contínuo, que ele nunca terá fim, ou seja, sem prazo estimado de duração. A suspensão das atividades da entidade pode provocar efeitos na utilidade de determinados ativos, com a perda até integral do seu valor, assim como a queda ou quebra do nível de ocupação pode provocar efeitos semelhantes. Princípios. Esses princípios, entendendo, eles servem para padronizar a prática da técnica contábil, que tem que ser adotada pelos profissionais de contabilidade, pelos contadores. E normalizam e normatizam todos os lançamentos contábeis e todo o estudo profissional e contábil. Temos como princípio o princípio da oportunidade, o princípio do registro pelo valor original,
o princípio da atualização monetária, o princípio da competência e o princípio da prudência. Peço vocês, alunos, que vocês revisem nos nossos slides, porque esses princípios estão definidos e foram tratados aí nas nossas aulas presenciais. No Brasil, os princípios contábeis são estabelecidos pela resolução do CFC 750 de 1993 e servem como padrões que devem ser seguidos em toda a contabilização dos fatos contábeis. Nós ainda temos na contabilidade geral as convenções. O que são as convenções? São os conceitos que servem como um guia para o profissional da área contábil, para normatizar a conduta deste contador, ou seja, para que a escrituração dos fatos contábeis seja única. Essas convenções são a objetividade, o conservadorismo, a materialidade e a evidenciação. Ok? Nós vamos falar um pouquinho dessas convenções frente às NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade, na nossa próxima aula. Porém, com esse resumo e esse reforço aí dado nessa aula virtual, você já tem condição de responder as duas questões dissertativas que foram postadas. Vamos lá? Primeiro, entendendo a contabilidade como uma ciência que estuda toda a variação do patrimônio, em que a contabilidade influencia na saúde financeira de uma entidade empresarial jurídica. Ok? Essa é a nossa primeira pergunta. Segunda pergunta. Frente à prática contábil, ou seja, frente à contabilidade em uma entidade empresarial jurídica, qual a importância de um registro de movimentação contábil fidedigno, condizente com a realidade e que pode ser provado documentalmente? Observe que em aula nós tratamos a contabilidade trata de fatos contábeis que podem ser documentalmente comprovados. Qual é a importância, então, da contabilidade frente à saúde, vida financeira de uma entidade empresarial jurídica? Observando a comprovação contábil por uma documentação adequada e fidedigna. Ok? Responda aí essas duas perguntas de forma dissertativas para a avaliação do seu conhecimento e testificação do mesmo. Observe que na nossa plataforma foram publicadas todas as nossas aulas. E mais uma apostila em PDF para reforçar os seus estudos. Ok? Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Bons estudos, hein?